Fala pessoal, Diego Cavalcante aqui e vou começar esse vídeo com duas perguntas que eu vou responder ao decorrer dele. Que é a primeira, você sabe quanto pesa um sal-gema? Para que essa pergunta, né? Mas você vai entender durante o vídeo. E a segunda, você sabe quais são os dois maiores acionistas da Braskem? Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo direto ao ponto, para explicar o que está acontecendo lá em Maceió. E você que está prejudicado também, mora em Maceió, você pode resolver essa situação juridicamente. Quem é advogado, que se interessa pela parte do direito, pode ir direto para o final do vídeo que eu explico a parte das leis, o que acontece, o que a pessoa pode fazer. Mas quem quiser entender o que aconteceu desde o comecinho até agora, fica nesse vídeo aí que é bem interessante, não é um vídeo longo e vai direto ao ponto. Então vamos lá. Então, o que é a Braskem, né? A Braskem é uma empresa que foi fundada em 2002. Vou te falar rápido dela. E de cara, eu vou responder logo aquela segunda pergunta. Quais são os maiores acionistas da Braskem? Isso é uma treta mais política do que propriamente jurídica. As duas maiores acionistas são, em primeiro lugar, Petrobras. Você já viu que o negócio é mais embaixo. E a segunda acionista é a Novo Honor. Pelo nome não dá para saber quem é, né? Mas é a antiga Odebrecht. Então, você já vê aí que o problema é muito mais complicado. A gente tem uma empresa, é uma empresa estatal, e por outro lado uma empresa privada que teve seu nome incluído em vários escândalos aí que a gente conhece da Lava Jato. Então é uma situação bem peculiar, bem triste, né? Mas que envolve também política nela. Então ela explora o sal-gema desde 1975. Então imagina como é que tá lá embaixo. A gente tem túneis lá, para vocês entenderem, túneis de mais de 80 metros de diâmetro. Então ali mais ou menos moravam 50 mil pessoas, para você ter uma noção da gravidade da situação. Aí os bairros afetados lá são Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Farol, Flechar de Baixo, de Cima, Quebradas, e são muitos bairros ali. Então sal-gema é uma pedra muito compacta. Ali naquela região que existe sal-gema aí para mais de 100 anos. Só que o sal-gema, como eu falei, é muito compacto. Então se você pegar um cubo dele, agora respondendo a primeira pergunta. Se você pegar um cubo de sal-gema, ele pesa mais ou menos 2 toneladas. É o peso de um elefante. Então aquilo ali sustenta aquela região toda. Não é à toa que retirou aqueles túneis que eu acabei de falar, que tem túneis de 80 metros de diâmetro, eles colabam, né? Então acontece que o terreno cede e aí tem aquelas complicações que vocês viram, das pessoas saindo das suas casas, dos seus bairros e afetar toda uma população ali de Maceió. E olha só, o primeiro tremor que teve foi em dia 3 de março de 2018. Só que a Braskem, ela foi parar de perfurar somente em maio de 2019. Olha o tempo. Por quê? Isso porque o próprio Serviço Geológico do Brasil, ele emitiu um laudo informando que a Braskem realmente, pelas atividades, ela teria causado esse tremor. Então, por isso que ela parou. Então, você percebe que de março de 2018 até maio de 2019, ela continuou perfurando. Isso é um absurdo. Então ela estava falando, naquela época, que seria por conta das chuvas naquela região. Só que mentira, o laudo do próprio Serviço Geológico do Brasil, ele constatou o contrário. Então a partir daí, claro, eles foram fechar alguns acordos. Então vamos lá nos acordos. Então já em 2019, a Braskem, ela fechou um acordo com o Ministério Público da União, Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública da União, para que realocasse e tirasse essas pessoas de lá, indenizasse essas pessoas com danos morais, danos materiais e lucros cessantes. Ação civil pública eu vou colocar aqui embaixo qual foi o número. Só o que acontece? Por que eu falei no início das acionistas? Para vocês entenderem mais ou menos que é politicagem e não é próprio do direito. Então em 2022 teve uma nova ação civil pública, na qual eles desrespeitaram tudo que eles combinaram na de 2019. Adivinham quanto que eles queriam dar para cada morador? R$25 mil. Agora imagina, você tem sua família, já tem gerações aqui naquela região. Não é uma região, gente, pobre. É uma região que tem classe média e tem umas partes que também tem classe média alta. Então são pessoas que passaram vida toda, têm filhos, criaram filhos, foram criados lá. E aí acontece que, de repente, vem uma empresa, ela faz perfuração próximo à tua casa cede, a tua casa não tem mais ninguém interessado, nem para compra, nem para fazer algo em cima, nem para derrubar para fazer uma outra. E aí vem o poder público e diz, não, beleza, vou te dar R$25 mil e você resolve sua vida. Essa é a indenização que pode te dar. O resto, se você quiser, procura na justiça. Isso é um absurdo. A gente vive no Brasil e sabe que as leis só valem para um tipo de grupo. Então, em 2019 foi feita a ação civil pública e em 2022 outra ação civil pública totalmente contrária aos interesses da população. Detalhe importante, nessa nova ação civil pública, o que eles também especificaram? Eles iam fazer uma readequação do local. Mas olha, a gente está falando de uma perfuração de vários quilômetros ali, de muitas crateras, de muitos túneis ali embaixo. Então não existe como a gente fazer uma readequação rápida daquela região. Por isso que foi essa indenização irrisória de R$25 mil, porque eles estavam falando que iam readequar a região. O que não aconteceu? A gente viu.
Isso aqui é de 2019, eles iam readequar. A gente está em 2023 e aconteceu isso que está acontecendo. E outro detalhe, como que o poder público, o Ministério Público, a Defensoria Pública aceitou isso? Porque apresentaram um laudo de readequação dizendo que daria para fazer readequação. Só que esse laudo foi feito por quem? Gente, isso parece loucura, né? Parece brincadeira. Mas foi a Braskem que fez esse laudo. Meu Deus, isso é loucura. A Braskem fez um laudo dizendo que ia readequar e o poder público deu ok. Por isso que eu estou falando, eu volto a falar aqui, é mais questão política do que outra coisa. E agora, em 2023, depois que ocasionou toda essa confusão que a gente já viu que ocorreu, já temos uma nova ação civil pública, que eu vou colocar aqui também embaixo, 2023, que cobra a Braskem, não sei se é Braskem ou Braskem, me corrijam aí se eu estiver errado. Então, a Braskem, ela é obrigada a remanejar aquelas pessoas para outro local e dar danos morais e danos materiais, pela ação civil pública agora, essa de 2023. Só que aconteceu isso aí é mais para inglês ver, né? Porque aconteceu tudo que aconteceu. Cedeu, o pessoal saiu das suas casas e tudo, e aconteceu o pior. O poder público, lógico, ele tem que falar de uma forma mais clara pro inglês ver, porque realmente não foi cumprido o que foi concordado. Não foi realocado, as pessoas que estavam lá, elas saíram de suas casas às pressas, com medo de desabamento, de morte. Não ocorreu um resultado maior por conta da própria prudência das pessoas, e não prudência da Braskem nem do poder público. Então, como aconteceu isso tudo agora, claro que a ação civil pública vai dizer para culpar a Braskem. Só que a gente sabe que no final das contas, assim como aconteceu também em Brumadinho, não vai dar em nada. E as consequências imobiliárias? Você está aqui no canal imobiliário, então eu vou te passar o que está acontecendo lá. Logo desde o início de 2018, quando existiu o primeiro afundamento, o primeiro abalo, o primeiro tremor, aquela região já começou a se desvalorizar. Tanto é que ações ingressadas através de colegas advogados da região, elas já pediram indenização por conta disso. E tem umas que estão até hoje, desde 2018, correndo na justiça. Infelizmente, a gente lida com um país que tem baixa celeridade dos processos. Mas tudo bem, em 2018 teve as primeiras tremores. Então, a partir daí, as pessoas começaram a sair das suas casas, começaram a ir para outros imóveis, começaram a ir para outras regiões. A gente lida também com a boa-fé do brasileiro, ou má-fé, né? Quando aconteceu isso, todas as pessoas daquela região, né, Mutange, Farol e tudo, Flecheiras, saíram de lá e foram para outras regiões. Só que eram muito mais pessoas que estavam saindo do que imóveis disponíveis. E o que acontece quando a procura é maior do que a oferta? Os imóveis tendem a subir. Foi isso que aconteceu, infelizmente. As pessoas subiram os preços dos imóveis, tanto para compra quanto para aluguel. E aí aconteceu que muitas pessoas foram para a casa dos parentes, foram para lugares não tão bons, se comparados com a vida que tinham naquela região. E acabou que outras regiões começaram a se valorizar um pouco mais. Mas mesmo assim, pessoas que moram perto daquela região sofreram muito. Por exemplo, pessoas que têm comércio, pessoas que têm supermercado, farmácias. Por quê? Mesmo não sendo afetados diretamente com o tremor, fora um pouco da área daquela ali do problema, aquele público todo que comprava naquele supermercado, que comprava naquela farmácia, esse povo de uma hora para outra ele foi embora. E aí quebrou o comércio local. Então você percebe que não só as pessoas que moram lá foram afetadas, mas toda aquela região, comércio, residencial, todo foi afetado. Porque mesmo que você não seja também comerciante, você tem um imóvel que mora perto daquela área afetada, perto, não foi afetado. Mesmo assim, quando a pessoa vai lá, ela não vai querer adquirir seu imóvel se você quiser vender. Uma situação péssima para o mercado imobiliário. Então, as imobiliárias nessa época, elas têm que ser direcionadoras daquele cliente. Tanto a pessoa que está alugando seu imóvel, fala, olha, a gente está numa situação complicada, não suba tanto o valor do seu imóvel, porque a gente lida com uma situação atípica. Coloque o imóvel um pouquinho, vai subir, suba um pouquinho, mas não tanto quanto o pessoal está subindo, o entorno, porque isso aí vai prejudicar também as pessoas que estão sem lá. E a gente sabe que são pessoas assalariadas, pessoas que trabalham, mas não tem o imóvel mais. E acaba que isso aí prejudica, é uma parte também moral das imobiliárias em dar essa assessoria, essa assistência, esses insights para os locadores, para que não suba tanto o preço e não faça igual o que aconteceu em Brumadinho. A gente viu que garrafas PETs de água de 1,5 litro custando aí R$15, R$20. Algumas estão até negociando a questão da multa, porque às vezes a pessoa sai de lá por uma circunstância avessa à sua vontade, né? E negociam a questão do pagamento da multa, para isenção de pagamento de multa também, de locação. As imobiliárias estão fazendo seu trabalho. Então cabe também aos proprietários eles entenderem como proceder da melhor forma possível, de uma forma moral. A gente está numa situação bem peculiar. Inclusive, até mesmo as incorporadoras, elas estão paradas lá, porque elas estão com medo de investir. Por quê? Porque os bancos, eles não querem financiar aqueles imóveis. Eles não querem segurar aqueles imóveis até que essa situação da Braskem ela seja normalizada. Então isso aí está afetando, pessoal, vocês não têm noção. Está afetando muito, muito o mercado de imóveis lá do Maceió. Eu não sou de Maceió, mas eu tenho amigos que moram lá. Tenho alguns colegas também advogados que atuam por lá. Eles estão me passando essas informações que eu estou repassando para vocês também. Então, os pedidos da justiça, como é que estão sendo?
Os advogados estão pedindo para os proprietários, ex-proprietários dos imóveis, fazerem uma avaliação, pedirem para o perito fazer uma avaliação do imóvel naquela região, quanto que estava custando na época dos primeiros temores, e solicitando o PITAM, que é um laudo de avaliação específico de um profissional, um corretor de imóveis, que tem um cadastro nacional de avaliadores de imóveis, o CNAI, né, que ele pode fazer o PITAM e pode anexar também no processo essa avaliação. Nas ações também pedem danos morais, lógico, a gente acabou de falar, você tem uma família aí naquela região, você tem gerações morando naquela região, imóveis passando de pai para filho, sendo vendidos ali naquela região, e claro, você sair através de uma empresa que está fazendo perfurações próximas da sua casa, você vai ser indenizado em sua moral, assim como também danos materiais, que é o próprio imóvel que você perdeu ali, você vai ser indenizado materialmente. E o lucro cessante, é o que você deixou de ganhar. Esses três estão sendo os pedidos básicos das petições lá de Maceió. Então, danos morais, danos materiais e lucro cessante. Nos pedidos, eles colocam a avaliação daquele imóvel como o valor da causa e também os aluguéis num local parecido com o imóvel que ele tem. Então, vamos lá. Se você tem um imóvel aí que valia R$ 1.500 e você saiu desse imóvel em decorrência da Braskem e vai para outro, você está pleiteando um aluguel dentro da ação para que a Braskem ela pague para você esses R$ 1.500, que é um imóvel, aluguel de um imóvel semelhante ao seu que você tinha, em outro lugar. Então, eles estão pleiteando isso aí também nas petições. E outra coisa interessante também é o artigo 927 do Código Civil, que ela trata a respeito da responsabilidade. Então, nesse caso aí, mesmo a Braskem ela tendo feito todas as reformas necessárias, cumprido todas as diretrizes dentro da política do meio ambiente, política nacional do meio ambiente, mesmo assim, a responsabilidade dela é objetiva, independe de culpa. Pode ser que o funcionário tenha feito algo indevido, pode ser que algo da natureza tenha acontecido, mas mesmo assim, independente de culpa, ela vai ter a culpa de acordo também com a teoria do risco integral, né? Que na política nacional do meio ambiente, ela consiste em dizer que realmente se a empresa fizer tudo possível para que um mal não ocorra, mas aquele risco da atividade que ela faz é inerente. Então, o que acontece é que, mesmo que aconteça, ela é culpada pela tragédia. Então, espero que eu tenha sido bem claro, bem rápido, direto ao ponto, o que está acontecendo lá, qual foi o passo a passo desde 2018 até aqui, e o que o pessoal está fazendo hoje dos advogados lá para reaver aquele valor sentimental que a gente não pode reaver, mas aquele valor monetário, para que as pessoas que saíram de lá, elas sejam recompensadas, pelo menos monetariamente, dentro dessa tragédia que aconteceu agora em Maceió. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também tenham curtido o vídeo, compartilhado com os amigos, que isso ajuda bastante, e acompanhe o nosso canal para mais novidades aqui no mercado de imóveis. Um abraço!